Sportinguistas, sejam muito bem-vindos ao espaço onde as verdadeiras notícias são sentidas com o coração. Já sabes, subscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like, porque o que vais ouvir agora vai mexer contigo e com todo o universo leonino. O Sporting entra na fase mais decisiva da temporada e os bastidores não podiam estar mais agitados. Há incertezas, há dores internas e há sinais que o futuro pode trazer mudanças de peso, tanto dentro do balneário como fora dele. E sim, há nomes fortes envolvidos. De um lado, surge o fantasma de uma possível saída na defesa. Um dos pilares do eixo central, formado em Alcochete, pode estar prestes a seguir rumo à Premier League e não é para qualquer equipa. Do outro, um jogador tantas vezes criticado começa, finalmente, a receber o reconhecimento que muitos dizem já vir tarde. E ao centro de tudo, a ausência que dei, um médio que faz falta como poucos, mas que deixou uma promessa que está agora a incendiar os corações sportinguistas com esperança. Enquanto uns podem sair, outros querem provar que ainda têm muito a dar ao Leão. E outros ainda, mesmo lesionados, não deixam de inspirar. O ambiente está carregado de decisões silenciosas, de palavras com peso e de sinais que o Sporting não está parado, mas sim em ebulição. 3 histórias. 3 jogadores. Um clube em estado de alerta. O futuro de Gonçalo Inácio pode estar prestes a dar uma reviravolta das grandes, daquelas que deixam Alvalade em silêncio, a olhar para o ecrã com o coração nas mãos. O central de 22 anos, formado na academia e um dos pilares da defesa leonina, está a ser apontado ao Manchester United. Mas o mais intrigante nesta história é quem o poderá estar à sua espera em Old Trafford, Ruben Amorim. Sim, aquele que moldou Inácio desde os seus primeiros passos como sénior no Sporting, pode reencontrá-lo no coração da Premier League. A notícia foi avançada pelo jornalista turco Ekrem Kunur, conhecido por acertar em várias transferências sonantes nos últimos anos. De acordo com a fonte, o gigante inglês tem Inácio referenciado e pode avançar para a sua contratação no final desta temporada. O defesa tem contrato com o Sporting até 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Não será, de todo, uma operação simples. Mas para um clube da dimensão do United, que precisa desesperadamente de renovar o seu eixo defensivo, é um investimento dentro das possibilidades, ainda mais se for uma escolha pessoal de um treinador em chegada, como Amorim. A relação entre Gonçalo Inácio e Ruben Amorim é conhecida de todos. Foi o técnico português quem lhe deu a titularidade com apenas 19 anos, quem confiou nele em momentos decisivos e quem ajudou a lapidar um central moderno com saída de bola, visão de jogo e capacidade de liderança. Se há jogador que representa a filosofia de Amorim, é ele. Este possível reencontro, no entanto, abre uma ferida difícil de sarar em Alvalade. Estamos a falar de um jogador que não é apenas importante dentro de campo, é símbolo de identidade, formação e compromisso. Vê-lo sair, e logo para um colosso europeu, pode trazer consequências tanto desportivas como emocionais. Ainda assim, há consciência dentro da estrutura que manter talentos desta dimensão está cada vez mais difícil. O futebol português é, inevitavelmente, um mercado vendedor. E quando clubes da Premier League aparecem com malas cheias e promessas de protagonismo num dos palcos maiores do mundo, resistir torna-se quase impossível. A questão agora é: o Sporting está preparado para uma saída deste peso? A sucessão na defesa central está assegurada? E, mais do que isso, como será ver Gonçalo Inácio e Ruben Amorim juntos, mas de vermelho? O momento exige reflexão e estratégia. A venda de Inácio pode representar um encaixe histórico para o clube, mas só se for bem gerida, com tempo, substituição à altura e proteção do grupo de trabalho. Porque estas saídas, quando mal calculadas, deixam marcas que se sentem em campo e no balneário. Mas enquanto uns podem estar de saída, outros lutam, silenciosamente, por uma nova oportunidade. E foi após o mesmo jogo em que Gonçalo Inácio brilhou, frente ao Moreirense, que Rui Borges fez uma confissão inesperada. Com humildade e frontalidade, o técnico reconheceu que não tem sido justo com um jogador que veste a camisola do Sporting com dedicação total. Um nome tantas vezes contestado. Um jogador que parece viver sempre na sombra. Mas que, desta vez, recebeu o elogio que esperava há muito e pode ter ganho nova vida no meio-campo leonino. No futebol, nem sempre os pedidos de desculpa acontecem dentro de 4 linhas. E quando um treinador decide assumir, publicamente, que foi injusto com um jogador, a notícia não passa despercebida. Foi exatamente isso que aconteceu depois da vitória do Sporting por 3-1 frente ao Moreirense. No rescaldo do jogo, Rui Borges surpreendeu tudo e todos ao reconhecer que não tem sido justo com Ricardo Gaio. Sim,
Ricardo Esgaio. Um dos nomes mais falados, para o bem e para o mal, nos últimos anos em Alvalade. O lateral direito de 30 anos foi lançado no meio-campo ao minuto 85, numa altura em que o Sporting precisava de segurar o resultado. O que se viu em campo foi mais do que um simples jogador a cumprir ordens. Esgaio entrou com intensidade, clarividência e decisões rápidas. E, dessa exibição fugaz, nasceu um discurso inesperado. Se calhar, com o Esgaio não tenho sido muito justo. Fez 3 jogos bons e tirei-o da equipa. As palavras de Rui Borges ecoaram com força. Num clube onde a exigência é máxima e a paciência é curta, ouvir o treinador reconhecer um erro público não é apenas raro, é revelador. E a verdade é que Esgaio tem trabalhado na sombra. Tem sido presença assídua nos treinos, sempre pronto a ajudar, mesmo sem garantias de minutos em campo. Treina muito bem, está sempre ligado, é importante para o grupo. Hoje entrou para o meio e tomou decisões muito boas. Alguns médios não veem o que ele vê. Este elogio não é apenas circunstancial. É uma chamada de atenção para dentro e para fora. Rui Borges está a dizer, com todas as letras, que Esgaio pode ser mais do que um lateral direito. Pode ser, também, uma alternativa no meio-campo, especialmente numa altura em que as opções no setor escasseiam. O treinador confessou ter ido buscar ao passado a solução, lembrando que Esgaio já tinha treinado nessa posição. E essa memória tática pode ter reaberto uma porta que parecia trancada. Ganhamos mais uma solução para o meio. É isso mesmo. No momento em que Morita está lesionado, Julman sobrecarregado e Debast adaptado, o Sporting precisa de soluções versáteis, com leitura de jogo e experiência. E, de repente, Esgaio ressurgiu como resposta inesperada, uma peça que pode, finalmente, ser valorizada pelo que faz e não pelo que se espera que seja. Na presente temporada, o camisola 47 soma de 7 jogos entre Liga, Champions, Taça de Portugal e Taça da Liga, com 729 minutos jogados e um gol marcado. Números discretos, mas que não contam o que acontece nos treinos, nos bastidores, na entrega silenciosa que agora recebe o reconhecimento devido. O Sporting precisa de todos. E neste momento, mais do que nunca, precisa de jogadores que aceitam o seu papel e dão o máximo quando são chamados. Esgaio tem feito exatamente isso. E agora, com a palavra do treinador a validá-lo, pode ganhar um novo estatuto no plantel. Mas Rui Borges sabe que elogios não resolvem tudo. Há posições onde o Sporting continua limitado. E uma dessas é o meio-campo, onde a ausência de Idmasa Morita continua a pesar. Mas o japonês deixou uma mensagem. E o conteúdo deixou todos os sportinguistas com o coração acelerado. Não esteve no relevado. Não entrou na ficha de jogo. Nem sequer calçou as chuteiras. Mas mesmo assim, Idmasa Morita conseguiu ser protagonista. O internacional japonês voltou a ser ausência na vitória frente ao Moreirense, mas foi nas redes sociais que disse aquilo que todos os sportinguistas queriam ouvir. Vê-los faz-me querer voltar aos relevados rapidamente, especialmente em Alvalade. Acredito que vou lá estar em breve para dar o meu melhor. Uma frase curta, sentida, honesta, e que caiu como um bálsamo para os adeptos leoninos que sentem a falta do camisola 5 a cada jogo que passa. Morita tem estado afastado dos relevados devido a problemas físicos que se arrastam desde a última pausa de seleções, altura em que esteve ao serviço do Japão. Desde então, as dores não o têm largado. Mesmo assim, o médio continua a mostrar que está ligado ao grupo, mesmo à distância. No banco ou na bancada, é presença constante. E a sua mensagem deixou bem claro que o regresso está perto. Muito perto. Rui Borges, no final da partida, confirmou isso mesmo. Sem querer criar grandes expectativas, mas também sem esconder o otimismo, deixou tudo em aberto. Morita está para breve, é muito dia a dia. Acredito que para o Boa Vista estará, para o Rio Ave não sei. Neste momento, o treinador sabe que precisa dele como de pão para a boca. O Sporting está a viver uma fase apertada em termos de soluções no meio-campo. Debast, que é central, tem sido adaptado. Julman corre quilómetros por 2. E agora, com a possível utilização de Esgaio mais por dentro, percebe-se o esforço que está a ser feito para tapar um vazio que só Morita pode preencher com qualidade. Não é só a técnica. É a leitura tática, o equilíbrio, a serenidade com bola e a capacidade de transição. Morita é daqueles jogadores que, quando não está, a equipa sente logo. E por isso, a sua mensagem pública não foi só uma declaração pessoal, foi um sinal de alívio coletivo.
Enquanto se espera pela sua recuperação, a pergunta que todos fazem é: estará a tempo de ser decisivo nesta reta final? Porque se estiver, o Sporting ganha uma arma que poucos têm em Portugal. Um jogador com visão asiática e sangue europeu que já provou ser capaz de dominar qualquer meio-campo, seja na Liga Portuguesa, na Liga dos Campeões ou até com a sua seleção. No entanto, Rui Borges também lançou um aviso. Em tom realista, reconheceu que está a trabalhar com o que tem, que não há milagres e que é preciso saber ser competitivo mesmo com recursos limitados. Ando com Debasti Julmand e não tenho mais médios. Também queria ter com mais chegada, mas onde estão? Esta frase mostra a tensão interna que existe neste momento, o desejo de ir mais além e a consciência das limitações atuais. Mas é aqui que Morita pode ser fundamental, porque o seu regresso não só alivia a sobrecarga dos colegas, como também devolve a Rui Borges uma peça-chave no xadrez leonino. E se há algo que os adeptos têm aprendido esta época, é que no Sporting ninguém desiste. Nem dentro, nem fora de campo. E tu, sportinguista, acreditas que Morita vai voltar a tempo de fazer a diferença? Comenta já e partilha a tua opinião. A família leonina está sempre atenta. E claro, já sabes, subscreve, ativa as notificações e deixa o teu like. Aqui, falamos do Sporting com paixão, verdade e sem rodeios.